Noite, então, boa noite a todos nós que estamos participando do Congresso sobre São José, sobre o Carmelo e o Santo Tejo. É uma alegria estar aqui conversando com vocês um pouquinho, e o tema de hoje, São José e os Santos do Carmelo. Eu achei interessante que a gente deve apresentar um pouco da vida dos carmelitas em relação à sua relação pessoal com São José. Como é que São José se manifestou na vida dos nossos santos? A gente, para partir aqui, tem que partir de Santa Madre. Eu sei que o tema de Santa Madre e São José já foi visto. Mas todos nós herdamos, na espiritualidade de Santa Teresa, esse amor a São José. Então, um pouco para ver como é que Santa Madre nos situa em questão com a devoção a São José, a gente chega à conclusão que Santa Madre não tem uma devoção a São José. Ela tem uma convivência com São José, um amor especial. Depois de Jesus, depois de Maria, com certeza a pessoa que mais ela se relaciona no céu é com São José. É aquele que é para ela mais do que um santo protetor ou um santo a quem ela admira. Como o tempo é curto, a gente vai encurtar e chegar logo no que a gente precisa ver. Então, Santa Madre fala de São José primeiro como advogado. Ela fala várias vezes que São José é um advogado e advogou várias causas dela. E ela diz assim: eu não me lembro até hoje de lhe haver suplicado alguma coisa e não ter sido atendida. Então, ela suplica. Vocês se lembram da cura da enfermidade grave que ela teve, que ela pediu a cura a São José. E depois de 3 anos, mais ou menos, entrevada, paralítica, deformada, com nervos encolhidos, aquela doença muito estranha e misteriosa, mas ela alcança a cura. Depois ela fala outro episódio com São José, muito marcante, de Santa Madre, quando ela encontra o Cristo chagado, e ela tinha recomendado a São José e a Nossa Senhora a sua própria conversão. Ela precisava de uma conversão, segundo ela, e encontrou essa conversão através de São José e de Nossa Senhora, diante daquelas chagas de Cristo chagado. Mais tarde, Santa Madre vai falar, na fundação do Carmelo Teresiano, ela vai ter várias vezes encontros com São José, quando ela recebe aquele colar de fundadora, de Maria e José. Quando Jesus diz que a uma porta estará Nossa Senhora e na outra estará São José, e que ele andará entre nós, presença constante de São José. E isso faz com que Santa Madre chame São José e o intitule mesmo de fundador da nossa reforma. Tanto que ela, nas suas viagens, ela sempre leva a imagem de São José, e não era um adereço, não era um enfeite, não era para causar devoção às irmãs, é porque ele realmente fazia parte da fundação. Quando ela levava as irmãs para o Carmelo Novo, que ela estava fundando, ia acompanhada da imagem de São José, e deixava uma imagem de São José naquele convento. Então, para a gente falar dos nossos santos, a gente tem que remontar isso para entender que São José, no Carmelo Teresiano, ele não é um enfeite na idade, não é algo mais na espiritualidade, mas Santa Madre diz muito caracteristicamente do jeito dela, que quem quiser aprender a rezar, tome São José por mestre. Então, quem estiver no Carmelo e não desejar rezar, não é carmelita. E se não deseja rezar, mas se deseja, com certeza, cada um de nós já recorreu a São José. E a gente poderia falar da oração de São José, de como é que ele aprendeu a rezar com Jesus, porque ele já era um judeu que rezava os salmos, rezava todas as orações prescritas, era um judeu observante, mas ele conviveu com Maria e com Jesus.
E essa convivência lhe deu outra dimensão da oração, de Deus presente, não do Deus Javé somente, mas Deus presente. E como eu já disse outra vez, o São José aprendeu todos os segredos, porque Jesus disse para ele, contou para ele os segredos. O que era o reino que ele vinha trazer, como é que isso se faria. Para São José, com certeza, Jesus confidenciou muito da vida dele. A gente pode pensar um pouco na intimidade de Jesus com São José, naquelas tardes de conversa, naquele rapaz que vai descobrindo a vida e que vai contando para o seu pai quem ele é, de fato, e o que é que ele traz, qual é a missão dele, qual é a missão de São José, isso tudo. Então, a gente vê a missão de São José na igreja, é a missão de São José no Carmelo. E quando Santa Madre vive esse encontro pessoal com São José no dia a dia, e torna São José alguém que participa da vida dela e da vida das carmelitas que ela está fundando. Eu lembro de uma fundação em que está faltando vinho para dar para os operários que estão fazendo a construção. E aí ela não tem mais o que dá para eles e ela recorre a São José e aquele pouco de vinho que tinha, ela começa a multiplicar e dá para todos. E a gente pensa, essas coisas são lendas, são fioretes, mas não são lendas. Não são só fioretes. Na verdade, isso acontece. E, para falar dos santos carmelitas, a gente poderia... Vou dizer para vocês, vão procurar. Vocês têm na biblioteca, como é que Santa Teresinha convivia com São José, aí ela vai trazer essa devoção de casa, como é que ela foi salva pela intercessão de São José. Procura Elizabeth da Trindade, como é que ela vivia, como é que Teresa dos Anjos recorria a São José. A gente tem muito, mas eu gostaria de falar diferente. Eu gostaria de trazer vocês para o dia de hoje. Santa Madre fundou um Carmelo que persiste até agora. Todos nós somos chamados a ser santos do Carmelo. E como é que é a nossa relação com São José? Eu posso dizer um pouco da experiência do meu Carmelo. Nós saímos do Carmelo Santa Teresa do Rio de Janeiro e somos talvez o 7º ou 8º Carmelo do Brasil. Então, a gente trouxe muito do Carmelo Santa Teresa, da tradição. E as 3 madres que vieram fundar, elas procuraram trazer tudo aquilo que era tradição da ordem e colocar presente. E eu ainda tive a graça de conhecer as irmãs que conviveram com as madres fundadoras. E elas repassaram o presente, tanto que elas receberam das nossas fundadoras. E hoje, sinceramente, a gente se vê numa obrigação de como transmitir a riqueza que a gente recebeu das nossas irmãs que faleceram ano passado, as 2 últimas, que conviveram com as fundadoras, e como repassar aquilo que elas deixaram para nós, para as que estão chegando agora. E aquilo que elas trouxeram, elas receberam das fundadoras, e as fundadoras receberam do Carmelo Santa Teresa. Então, a gente vê assim, a linha de santidade tem que continuar. E é difícil falar em linha de santidade, mas, de verdade, o que é que nós estamos fazendo no Carmelo se nós estamos buscando ser santos? Se não é para isso que nós nos colocamos numa clausura de monges, ou no convento de nossos frades, ou nas comunidades da ordem secular, se não é uma busca verdadeira de santidade, a gente não está fazendo quase nada. Ou nada, de verdade. Então, falando disso, eu queria lembrar um pouco. Esses dias eu estava lembrando muito da Madre Maria da Trindade, fundadora do Carmelo de Teresinha, que era daquele nosso convento, e foi a minha mestra. Quando eu cheguei, foi com ela que eu aprendi os primeiros passos do Carmelo, como mestre no noviciado. E foi ela que me incutiu essa devoção. Não, devoção eu já trazia de casa, devoção. Amor a São José eu já trazia de casa. Meu pai se chama José. Mas
essa convivência com São José foi a Madre Trindade que me puxou, que me deu. Ela, nessa linha de transmitir o que ela recebeu. E eu me lembro que eu tenho entrado em janeiro, em março, quase 3 meses de noviciado, 2 meses e meio postulantado, ela desafiou a gente a fazer como Santa Madre, pedir um presente no dia de São José, pedir uma graça especial, oferecer alguma coisa a ele e pedir uma graça especial. E ela disse: eu desafio como Santa Madre, se vocês não terão recebido essa graça até o próximo ano, na festa de São José. Para mim, eu procurei uma graça bem difícil e bem grande, e recebi. O noviciado, cada uma procurou fazer sua prática e tudo. Mas o intuito da Madre Trindade não era só que a gente desafiasse São José, era que a gente aprendesse a conviver com ele. Então, nesse desafio, a gente procurou dia a dia recorrer a São José para alcançar aquela graça. E assim ela incutiu no coração daquelas noviças, né? Esse amor a São José, essa proximidade de José com Maria, esse modelo do pai, esse modelo de mestre de oração. E aí a gente começou no noviciado, desde o início, a recorrer a São José, né? E a gente sempre diz que o Carmelo é a casinha de Nazaré, é a casinha de Nossa Senhora de Nazaré, onde a gente vai conviver com ela e tal. E a gente não consegue conviver na casinha de Nazaré com Nossa Senhora sem São José. Se a gente quer estar com Jesus e aprender a intimidade daquela família, ela não é Jesus e Maria, é Jesus, Maria e José. Então, essa presença de São José, ela se torna para nós uma referência e alguém que te inspira, né? Inspira o silêncio, inspira. Você diz, Nossa Senhora inspira, sim. É praticamente inseparável. Se Maria inspira, São José inspira. Se Maria ensina no silêncio, ou fazer tudo por amor, você olhando para São José, você aprende o silêncio e a fazer tudo por amor. Então, querendo falar assim, dos santos de hoje, eu falei da Madre Maria da Trindade, porque ela fez 100 anos de nascimento agora. E ela é uma santa. Quem não achar, quem discordar, desculpe, mas eu tenho certeza. Tenho certeza que eu convivi com santas. Eu posso dizer para vocês que não só a Madre Trindade, mas todo aquele noviciado dela eram 5 irmãs: Madre Maria da Trindade, Madre Maria da Paz, a irmã Rita, a irmã Maria de Santa Teresa e a irmã Inês. Elas todas buscaram uma santidade, se atropelando com suas dificuldades, quantas vezes caíram, quantas vezes tropeçaram, tantas outras vezes levantaram. E eu que convivi com essas irmãs, eu posso dizer que eu convivi com santas. Então, para falar da vida de São José nos Santos do Carmelo, eu convidaria vocês a olharem, as irmãs olharem as suas comunidades, os frades olharem seus confrades, e os leigos olharem seus irmãos. Quem realmente transmite para você o que é o Carmelo? Quem traz para você essa espiritualidade genuína de Santa Madre, onde São José está presente como formador de santos? A gente encontra em São José um trabalho. No Carmelo, ele está ocupado em formar santos. O trabalho de São José, silenciosamente, é nos ensinar a ser adoradores. Ele é o advogado, é o protetor, é patrono, não sei, ele é aquele que acompanha, ele é mestre, mas ele está todo dia com a gente no Carmelo. Quando Santa Madre diz e coloca, foi ela que disse, foi Jesus que disse, que ele estaria uma porta e Nossa Senhora outra, era costume de Santa Madre entregar uma porta do Carmelo a São José. E, geralmente, a porta dos fundos, a porta do trabalho, a porta onde entravam os caminhões para tirar o lixo, etc. E a gente diz assim, por que 2 portas no Carmelo, né? A clausura e tal, e Nossa Senhora toma conta. E a gente costuma colocar assim,
Aqui é o Reino de Maria, a Casa de Maria. Eu já vi isso em diversos carmelos onde eu dei. Aqui é a Casa de Nazaré, aqui é a Casa de Maria. Mas São José está na porta de trás, com aquela humildade que lhe é característica. Sabe por quê? Porque as coisas entram pela outra porta. O que é bonito, o que é perfeito, entra pela porta da clausura. A porta de trás é sempre a porta onde entram as coisas. E às vezes o que não é bom. São José está lá, como chefe de família, tomando conta da casa dele. Por que ele está sempre a uma porta? Por que Nossa Senhora colocou significativamente São José a uma porta? Para que ele proteja, para que ele guarde, para que ele forme, para que ele nos faça. Eu convidaria os nossos irmãos da ordem secular, vocês, põem essa devoção dentro da casa de vocês, essa proteção de um pai dentro da casa de vocês, esse recorrer ao pai, assim, saber que a família tem um chefe a quem dar conta. Hoje é tão difícil, né? Os filhos não dizem nem que horas vão sair, nem que horas vão chegar, e ter mais alguém a quem dar conta. Mas eu sei que vocês não vão se arrepender. Eu conheço santos, e não só dentro do convento de Carmelitas. Conheço também pessoas da ordem secular. Conheço uma senhora separada do esposo, mas que recomendou São José como pai dos seus filhos. E ele cuidou de cada filho, ele cuida de cada filho. Foi a maneira como ele encontrou de não deixar aqueles filhos sem pai, entregar cada um para ele. Então, a gente encontra em todos os estados de vida as pessoas que realmente procuram essa santidade, procuram esse encontro com São José. E eu gostaria de recorrer, lembrar as irmãs, as nossas irmãs, olhem na vida da comunidade de vocês, quantas santas, como elas viveram essa relação com São José. Porque as que nos antecederam, em geral, elas tiveram grande preocupação de passar a espiritualidade presente, de passar o comando presente. E a gente que vai passando também tem que estar ativo e passar para os próximos. Isso em todo, também, né, das províncias, também da comunidade secular. Você está mesmo preocupado em viver essa espiritualidade, em deixar São José ser teu mestre, ele te ensinar como é que se reza, a você se sentar e conviver com ele, perguntar para ele, me ajuda, pedir a ele essa ajuda. Pedir a ele, eu preciso de mestre. Eu não sei fazer sozinho o meu caminho. Você aprendeu, me ensina. Então, trazer São José para bem pertinho, para todas as horas. Eu me lembro de uma irmã que nós tínhamos aqui, a irmã Ana, ela tinha um pouquinho mais de peso do que devia. E sempre que a gente ia levantar, ela dizia assim, Jesus, Maria e José. Só quando ela dissesse José, ela levantava. E eu perguntava por que essa força tão grande para ela. Ela dizia assim, porque São José é homem, é forte, ele me ajuda a levantar. Mas isso era tão concreto que isso me convenceu. Aquela maneira que ela dizia, Jesus, Maria e José. Só quando saísse o José, ela ficava de pé. Depois a gente também tem uma outra irmã, a irmã Maria de Santa Teresa, muitos de vocês conheceram. Essa irmã tinha uma devoção particular a São José e queria fazer São José conhecido de todas as maneiras. Ela não perdia nenhuma oportunidade de convencer as pessoas do amor que São José tem por nós. E aí ela fazia maior propaganda. Um dia ela conseguiu uma coisa que ela ansiava tanto, que era fazer o dormício de São José, e as imagens em tamanho natural. Ela conseguiu a igreja de São José, que aceitou e está lá o dormício de São José. E ela disse que depois que precisa fazer aquilo, ela poderia ficar sossegada, porque ela sabia que ia ficar sendo venerada ali dentro da igreja. E ela cantava tanto aquela música que, quando eu morrer, quero dizer com fé, Jesus, Maria e José, que eu imaginei que na hora da morte ela ainda estaria falando Jesus, Maria e José. Só que ela passou mal, teve um problema de coração, e no dia seguinte morreu, quando ela tocaram o sino da comunidade, que ela teve outra ciclo. Nós corremos e ela morreu com um olhar muito tranquilo, cercada das irmãs todas,
e ela ia olhando cada irmã que ia chegando, como que conferindo todas que estavam todas ali com ela. E ela não conseguiu mais dizer Jesus, Maria e José. Mas nós, que estávamos ao lado dela, continuamos rezando a oração dela, Jesus, Maria e José, e até o fim, até a última inspiração dela, a gente estava rezando Jesus, Maria e José, entregando aquela irmã. E a gente vê assim, olhando a vida de cada uma dessas irmãs, a gente via o quanto humano, o quanto frágil, o quanto pecado, sei lá, quanta coisa, incompreensões existe na vida de cada uma dessas santas, de cada uma dessas santas. No entanto, o trabalho da santificação vai sendo feito, e eu vi mortes de santos, assisti mortes de todas as que faleceram aqui. E posso dizer que eram todos santos. Então, quem é São José na vida dos santos do Carmelo? Eu vou voltar ao assunto. A gente estava falando dos santos que nos precederam. É muito bonito. Mas eu vou falar, não tem sentido se o Carmelo de hoje não for santo. E se São José, quem é São José na vida dos santos de hoje do Carmelo? Quem somos nós se não somos esses candidatos a santos e não nos deixarmos plasmar pela mão desse mestre? Não nos deixarmos guiar por esse mestre que nos ensina como ser santos, como agradar a Jesus, como fazer a vontade de Deus. E que é o modelo perfeito do carmelita, como aquele que faz a vontade de Deus no silêncio, na oração, no trabalho, numa vida familiar, tornando a vida leve, procurando ser agradável a todos. Então, tudo que a gente precisa de aprender de Maria, a gente aprende também com São José. E a gente vê assim, não é difícil, não é impossível, mas exige fidelidade, exige constância. Então, quem é São José na vida dos santos do Carmelo? Qual é a relação que os santos de hoje têm com São José? Como o Carmelo de hoje vive esse encontro com São José? Como essa fidelidade, essa perseverança se faz? Como São José trabalhou com você nesse último ano em pandemia? Como você viveu esse tempo com São José, com Maria, com Jesus, com a Trindade? Se para cada carmelita que a gente vai ouvir, os santos nossos, eles dizem que o Carmelo é como a casinha de Nazaré. Então, imagina a casinha de Nazaré, onde você ficou também, como Jesus, Maria e José. Aí, para mim, também é a casinha de Nazaré, e eu também vou para lá. E para outra irmã também é, e eu também vou. E também outro padre vai, e também os leigos vão. Então, a casinha de Nazaré, Jesus, Maria e José, está cheia de carmelitas. Não é mais só aquela casinha pequenininha. Ela se chama o próprio Carmelo. Mas, então, como são essas comunidades, não só você, pessoalmente, mas como são essas comunidades que convivem, comunidade inteira, com a casinha de Nazaré, com a família de Nazaré, com essas três pessoas. Lá já tem Santa Madre, já tem São João da Cruz, já tem Santa Teresinha, Elizabeth da Trindade, Teresa dos Andes, todos os nossos santos, Teresa e Margarida, estão todos ali. E também as nossas irmãs, estão todas ali. Então, como é que hoje as irmãs de hoje se sentem na casinha de Nazaré? Como é que você, irmão, irmã, se sente na casinha de Nazaré? Você está lá no cantinho ou você está ativo? Você está querendo aprender esse convívio ou você se põe à margem dentro da tua própria comunidade? Você se entrega, como São José, a um plano de Deus, muitas vezes, lógico, que desafia. Cadê aquele rapaz que estava com tudo preparando, se arrumando para casar e tudo, e de repente sai, leva a noiva grávida, e tem um recenseamento, e nasce um menino, e quantas vezes São José teve que parar e tentar entender o que é que Deus queria. Mas ele é ativo, ele não fica nessa passividade. E ele nos ensina que o silêncio, a oração do Carmelo, não é uma passividade inoperante,
Mas a nossa passividade, mesmo quando a gente está quieto nas mãos de Deus, a gente está se deixando transformar. A gente está operando o ser passivo nas mãos de Deus, como São José foi. O ser passivo, o permanecer nas mãos de Deus. E ele é tão lindo que sempre questiona por que morreu antes de Jesus, não ficou com Maria. Tudo é plano de Deus e precisava. Precisava que José fosse para que Jesus saísse de casa. E vai Maria com ele. Mas ele precisava entregar Jesus ao Pai para poder não ter pai na terra. Para que Maria fosse mãe de toda a igreja e tivesse os discípulos como filhos. Fosse uma viúva a quem ela tivesse que ser cuidada pelos filhos. E se tornasse mãe da igreja. Eu precisava que José saísse da cena agora. Também. E assim, na tua vida, no teu cotidiano, você sabe sair de cena? Você deixa Deus operar em você, como fez em São José? Como é que você vive? Ou você vai para a casinha de Nazaré e fica assim no cantinho, olhando o que está acontecendo, mas não participa? Então, na sua comunidade, na vida religiosa, na vida leiga consagrada, na vida das congregações, você participa, você vai como São José, você entra com ele na vida de Jesus. A gente acha interessante, quando eu penso em São José, é como ele entra na vida de Jesus. A gente sempre fala que Jesus entrou na minha vida, me transformou e tal. Mas eu também entrei na vida de Jesus, eu também entrei na vida da Trindade quando eu fui batizada. Então, como é que eu entro nessa vida? Como é que eu mergulho nesse Deus? Como é que Jesus fez e fez São José entrar na vida dele? E São José entra e assume o papel que ele deve assumir naquela família. Mas a gente também, no Carmelo, também temos que assumir tantas coisas. Mesmo que a gente tenha que ser, como o Santa Amado chama, a vassoura, que depois de varrer fica atrás da porta, etc. Mas a gente tem que assumir. Como é que eu assumo? Eu assumo como São José, que é capaz de deixar todos os seus planos em favor da família. Eu deixo tudo em favor da minha comunidade, em favor da minha família. Eu faço isso por amor. Eu nunca ouvi dizer que São José reclamasse da pobreza, de ter que carregar Maria de Jesus para o Egito, de ter que deixar as ferramentas dele lá em Israel e ter que ir para o Egito. Eu nunca ouvi dizer que São José reclamasse de ter que ir até o templo, levar o menino para rezar. Eu sempre ouvi dizer que José aderia a tudo. Tudo que era vontade de Deus. E Santa Marta nos mostra esse homem capaz, forte, e capaz de amar aquele menino, de amar Maria, de amar as consequências daquele tomada de família que eles tiveram. E as consequências foram consequências sérias. E ele assumiu tudo isso. Santa Amado mostra para a gente que ele é um mestre de oração, que a gente procura estar com ele. E ele assume isso. Eu não conheço ninguém que tenha tomado, não conheço ninguém que tenha tomado São José como mestre de oração, como seu cuidador pessoal. Eu não conheço ninguém que não tenha dado certo. Todo mundo que recorre a São José, todos que tomam São José como seu cuidador, como seu protetor, como advogado, como padroeiro, como mestre, como pai, sempre encontram ajuda. Santa Maria diz isso e a gente reconhece que sempre a gente encontra essa ajuda eficaz. Então, falar da vida dos santos do Carmelo, para mim, desculpem eu ter saído do tema, mas eu achei que era muito entediante a gente ficar falando Santa Teresinha fez isso aí, a Santa Elizabeth da Trindade fez assim. Isso a gente tem nos livros e pode ler e comentar. Mas eu acho que seria mais interessante a gente cuidar da nossa santidade, da santidade dos atuais, daqueles que convivem conosco, da gente observar
quanta gente santa. Hoje, para mim, eu falo das irmãs que passaram na minha vida. Eu não quero nomear mais do que a Irmã de Trindade e as irmãs daqui da comunidade, porque seria injusto. São tantas irmãs que a gente já conheceu nos encontros. Eu me lembro muito, por exemplo, a irmã Maria da Paz, do nosso Carmelo, ela falava, quando foi introduzida a causa da Madre Maria da Imaculada, mãezinha, ela dizia assim, eu conversei com ela, eu conheci essa irmã, ela tinha um carinho especial, uma vez eu estava sentada no encontro ao lado dela e contava diversos fatos. Assim como a irmã Maria da Paz contava dessa irmã, dessa madre, a gente também conta da irmã Maria da Paz. Então, eu não quero ser injusta de falar dos outros santas, e são muitas santas. Mas eu queria falar só dessas que eu conheço, que eu convivi, e posso dizer, convivi com santas, encontrei santos, e eu acho que cada um de nós poderia olhar um pouquinho. O que é que os santos atuais do Carmelo me ensinaram sobre São José? Como é que eles passaram para mim essa devoção, esse encontro, mais do que devoção, essa convivência, e como é que eu estou passando isso para quem entra na minha comunidade? Como é que eu entrego isso? E, como eu disse, não é um adereço, não é um apêndice, não é um enfeite, não é uma parte bonita da espiritualidade. É essencial a presença de São José no Carmelo Teresiano. Faz parte do nosso carisma essa presença. Então, é essencial que a gente ative cada vez mais, viva e reparta, porque nunca se ouviu falar que a gente recorre a São José e recorre em vão. Então, por que não dizemos isso? Porque não ensinamos tanto? Aí vocês vão me dizer, não, mas eu digo, eu ensino, eu faço comunitariamente. Porque não vivemos comunitariamente, ou se vivemos porque não vivemos mais ainda comunitariamente a presença de São José, o encontro com São José, esse viver melhor nossa vida de oração. Cada dia mais precisamos desse encontro com Ele, desse refazer-se ao lado dele, pedir ajuda a quem sempre soube o que é a vontade de Deus e como fazer. Ele sempre, desde que foi vivido pelo anjo, quem era Jesus e que ele deveria tomar Maria como mãe dessa criança salvadora, e ele daria o nome de Salvador, ele foi conhecendo os planos do Pai. E, como eu disse, Jesus com certeza conversava muito com São José e explicava muito bem para ele quais eram os planos do Pai, o que é que o Pai queria para a humanidade, qual era o papel dele na igreja. E a gente pode pensar em Santa Madre. Que experiência tão profunda ela teve com São José que o colocou como pai do Carmelo? Ela não disse assim, eu fiz essa experiência, eu gosto de São José, isso é meu. Não, ela entregou para nós. Poderia ser somente uma devoção, como ela teve tantas devoções a tantos santos, mas que ela não disse que era para a gente ter essa devoção. Ou que ela rezasse, que a gente rezasse o texto disso, ou a novena de tal santo, ela não disse. Há uma grande diferença entre as devoções de Santa Madre e o amor que ela tem a São José. Ela tem devoção, ela tem os santos queridos, ela tem os santos que ela gostava mais de celebrar. Ela fala muito sobre São Paulo, sobre Santa Madalena. Há uma lista de mais de 30 santos na folha do breviário dela, mas São José não é um santo de devoção de Santa Madre. É muito diferente. Ela passou para a gente como parte integrante da espiritualidade carmelitana teresiana, como parte da nossa vida. Então, nós não estamos aqui para, como carmelitas, para engrandecer esse grande santo, tudo. Nós estamos aqui como quem deve amor. E a gente deve o amor recíproco. Ele nos tem esse amor e eu devo responder com esse amor. Como é a minha docilidade aos ensinamentos deste Pai? Um Pai que me chama para oração, um Pai que me ensina como agradar a Jesus, e que às vezes eu, com tanta rebeldia, tento não escutá-lo, tento... Como é essa relação? Faz parte do Carmelo você sentar-se junto de São José
e aprender dele as virtudes que agradam a Jesus. O que é aquilo que faz bem na relação fraterna, na relação do dia a dia, como fazer do Carmelo uma casinha de Nazaré. Ele fez, então ele sabe. Ele era como nós, uma pessoa humana, com cansaço, com suor, com a preocupação pelo que vai comer amanhã, pelo que ele tem que colocar em casa, pelo que vai dar de vestir ao filho, à esposa, com a preocupação normais, né, quando tinha que fazer as peregrinações, tinha que parar de trabalhar e fazer a peregrinação, e ele tinha que ter economizado para essa hora, e tudo isso fazia parte da vida dele. E ele nos ensina como receber o ordenado, como ganhar o ordenado, como ser humildes e trabalhar, como a gente fazer por onde as nossas irmãs e nossos irmãos tenham algo a mais, com o meu suor, com o meu trabalho, com o meu esforço. Então, São José faz parte do dia a dia do Carmelo, da vida concreta de cada um. E isso eu posso dizer que não deve ser só no Carmelo feminino. Com certeza, quando os nossos irmãos falam dele, a gente sente esse amor tão grande que eles vivem com São José. E também com os nossos irmãos leigos. A gente não pode pensar em vocês, leigos, sem imaginar que a casa de vocês também se torne como a casinha de Nazaré. Que vocês não tenham em casa a presença de São José, presença ativa, presença formal, presença real, que vocês não tenham aprendido isso. Isso não seria Carmelo. Não seria uma vocação ao Carmelo. De ser carmelita, precisa entender. São José não é enfeite. Não é uma coisa bonita, por exemplo, ter em casa uma imagem. Não é uma imagem para adornar. É uma convivência com uma pessoa real, que, por graça de Deus, se faz presente na nossa vida no dia a dia. Eu não posso pensar em Santa Madre sem pensar em São José. Não dá para pensar em Santa Madre sem lembrar logo de São José. Não dá para pensar em Nossa Senhora no tempo da vida dela na Terra sem imaginar São José ao lado dela. Essa companhia. E eu não posso pensar nos nossos carmelos, nas nossas comunidades, na vida que a gente tem diariamente aqui, sem pensar em São José. Tudo e em todo lado está permeado dessa presença. São imagens, são sobretudo aquelas vivências próprias, aqueles fatos concretos ocorridos com nossas irmãs, ocorridos na nossa comunidade, no íntimo da vida comunitária, que a gente tem certeza que foi uma ação de São José. Curas espirituais, sobretudo, coisas muito profundas que a gente conhece da vida das irmãs, da vida das comunidades, e que a gente tem certeza. São José está presente no Carmelo hoje. E ele precisa ser transmitido para todos, cada dia mais, como aquele que realmente faz parte da nossa vida, como aquele que realmente é nosso mestre de oração. Sobre tudo isso, todos os carmelitas tomaram São José como mestre de oração. Hoje, os santos carmelitas de hoje devem também continuar a ter esse mestre de oração. Ele nos ensina. A mim, particularmente, ele me ensina a ler o caminho de perfeição. Eu gosto de ler o caminho de perfeição tendo São José comigo. É como se ele me explicasse muitas coisas que Santa Madre me disse. É como se ele me esclarecesse certas coisas que, às vezes, estavam obscuras. Eu gosto de ter São José também quando eu leio a palavra de Deus. E eu espero, sinceramente, ver muito mais santos. E espero também ser santo um dia. Espero ver muitos santos, legiões de santos no Carmelo. Legiões de apaixonados por São José. Legiões de pessoas que revivem as virtudes de São José. Amém.